Planejamento estratégico foi um tema muito importante. O curso consistiu em despertar e elaborar programas de ação para que a cooperativa possa desenvolver cada vez mais o seu crescimento, desenvolvimento, dando assim total suporte para seus cooperados. A ideia é juntar todas as partes interessadas da empresa, diretoria, executiva, o conselho e outras partes importantes da empresa, para discutirmos um pouco mais na parte de planejamento estratégico. A empresa pretende fazer um planejamento estratégico sério e a ideia é, antes de começar a planejar estrategicamente a empresa, que todos entendam o que é e onde esse estudo vai chegar, né? Para que nós possamos fazer algo customizado, algo exatamente na medida da Capu, visando os objetivos da Capu e indo diretamente para aquilo que a Capu planeja ser nos próximos anos. Então a ideia hoje é, o primeiro passo é a pontinha do trabalho em que a gente conversa o que é esse planejamento, por que esse planejamento ele deve ser pormenorizado para cada empresa, para cada organização e não só um conjunto de técnicas em si que se aplica, mas que ele é pensado de uma forma pormenorizada à empresa. Eu costumo dizer que a gente costura um planejamento na medida e aí sim usando as técnicas para poder fomentar, para poder implementar melhor todo o planejamento. Aí sabemos quem somos e para onde vamos. Na sua visão, o que muda após esse curso? Muda bastante. Hoje nós temos uma estatística dentro das organizações que 80% dos planejamentos ou não surtem o efeito desejado ou surtem efeito nenhum. 80% é uma margem muito considerável. Eu, pela minha experiência e experiência de outros profissionais comigo, temos a empírica conclusão de que isso não funciona porque simplesmente as pessoas não conhecem, elas não são convencidas da importância. É apresentado a elas como um conjunto de técnicas e não como algo a ser planejado como se fosse sua vida pessoal, que você planeja o que você quer ser, o que você é hoje e para onde você vai traçar o seu futuro. Então a ideia hoje é fazer aquela parte de convencimento, de ouvir as pessoas, de matar as dúvidas, é o que eu costumo chamar de evangelização do planejamento, é fazer com que as pessoas percebam que existe algo muito viável para a companhia e que acreditem nisso. A crença dentro de um planejamento estratégico é a raiz de todo o sucesso dela, né? A gente vê hoje um cenário que muitas empresas nascem e há pouco menos de 2 anos elas não conseguem sobreviver. E se você acredita que seja talvez por não se conhecer propriamente a empresa? Basicamente, é um conglomerado de coisas, né? Você não se conhece ou não conhece o mercado, ou você quer fornecer aquilo que você acha que é bom, mas não que o mercado acha que é bom. E você acaba errando nas suas estratégias. Você acaba fazendo aplicações que para aquele mercado que você pretendia não são as melhores. E não focando essa energia, não focando essa parte estratégica da companhia, acaba não logrando sucesso. As empresas em si, as que abrem hoje, elas falham até antes da estratégia, elas falham nos princípios de gestão. Então, se eu consigo ter uma empresa que pensa em nível de gestão, ou seja, como fazer acontecer a empresa de forma organizada e sustentável, dentro de um planejamento que arremete para um futuro palpável, dentro de um cenário previsto, eu consigo ter atitudes muito mais sólidas, menos abusivas, vamos dizer assim, mas muito mais sólidas, empolgantes do mesmo modo, mas muito mais firmes para serem tomadas durante a vida dessa organização. Entendeu? A gente percebe que a Capu é uma empresa, uma cooperativa que tem N associados. Sim. Qual que seria a sua mensagem para o associado que está vendo cursos como esse, por exemplo? É uma garantia para o associado da sua cooperativa? Com certeza é. Qualquer planejamento dá sustentabilidade ao negócio. Se eu estou como associado de um negócio que busca a sustentabilidade e excelência, eu me garanto nesse negócio. Por outro lado, eu preciso que o associado, que o cooperado também entenda essa filosofia. Que ele saiba que ele faz parte do todo. E que esse todo precisa haver uma sinergia. E ele é uma célula dessa sinergia. É onde ele participa para que todos tenham lucro. E não somente ele, ou somente a cooperativa. Não. Eu tenho que ter todo mundo no mesmo barco.
exatamente com remos em posições estratégicas para ter uma condução linear. É a chamado ganha-ganha. É quando eu ganho como cooperativa, é quando eu ganho como cooperado, é quando eu abro mão de um determinado fator hoje para a cooperativa, e a cooperativa amanhã também faz isso comigo, para que eu consiga fazer esse balanço de interesses e fazer sustentabilidade para a empresa dentro de um planejamento estratégico. O planejamento estratégico da Capu com certeza vai passar primeiro na conscientização, na aproximação e depois na participação intensiva dos cooperados. Não tem como não ser. Então, mesmo ainda não tendo começado as linhas de detalhes do planejamento, a gente sabe que passará por isso. Então, o recado é esse. Nós precisamos demais do cooperado nesse sentido. A cooperativa precisa do cooperado, ela espera do cooperado, tanto quanto o cooperado espera dela também. E essa aproximação também são os ajustes que nós precisamos perceber para ter entre o cooperado e a cooperativa, para ter mais sinergia, mais harmonia entre eles. Entendeu? A Capu, então, está no caminho certo? E em relação à diretoria, promover esses cursos, qual o seu recado para a diretoria? A Capu está no caminho certo. Hoje nós estamos tomando o primeiro ponto, que é o planejamento estratégico. Em o planejamento estratégico ser assertivo, o caminho é totalmente certo. Eu não consigo dar um passo à frente se não planejar. E o que nós estamos parando hoje? Nós estamos parando para refletir quem somos e para onde vamos. É o que eu costumo dizer do lenhador amolar o machado, aliás. Ele corta árvores, mas ele percebe que o machado perde o fio de corte e ele precisa parar um pouco para amolar o machado. Ora, quando ele para, ele não produz. Mas depois de amolado, a produtividade é boa. No total, no bojo total do mês, ou do ano, ou de um período, eu vejo que ele cortou mais do que aquele que não parou para amolar o machado. Então hoje a gente está parando para amolar o nosso machado. É exatamente ver onde vamos aperfeiçoar para aumentar o nosso rendimento, para ter o ganho no todo.